a intensidade não faz sentido, a emoção veio antes do pensamento. Você não escolheu reagir assim. Foi algo que simplesmente explodiu mesmo naquele momento. Aí depois, quando o que a gente chama de a poeira baixou, você pensa, nossa, por que eu reagi assim? De onde veio isso? E a resposta não está no que aconteceu agora. Está no que aconteceu lá, 20, 30, 40, 50 anos atrás. E o mais importante, o seu cérebro ainda está trabalhando, operando com as mesmas regras, os mesmos padrões daquela época. Você só não percebeu. Nesse vídeo eu vou te mostrar como a neurociência explica os padrões que você carrega lá da sua infância. E porque você repete esses padrões emocionais, não de forma consciente, mas inconsciente. Redes neurais que se fortaleceram, que se desenvolveram antes mesmo de você entender que existe algo, de você saber que existe um cérebro quando você era muito pequeno e não conseguia nem se expressar e colocar em palavras o que você sentia. Vamos olhar agora para 3 descobertas científicas que vão acionar ali curiosidade para você entender um pouquinho como que trabalha essas questões emocionais. A primeira delas pode até te dar um alívio imediato. A segunda vai lhe incomodar. E a terceira pode mudar a forma como você percebe as suas emoções. O cérebro de uma criança não é menor que um cérebro adulto. Ele é radicalmente, totalmente diferente. Aos 2 anos de idade, uma criança forma em média 1 milhão de conexões neurais por segundo. É uma velocidade imensa. E o que define quem você é hoje não é só tudo que foi construído nesse tempo quando você era criança, mas também o que foi mantido, alimentado e o que foi descartado. E a neurociência chama isso de poda sináptica. Aos 5 anos você já passou por uma imensa transformação, uma grande reorganização neural. E os circuitos neurais ali que se mantiveram foram os que mais foram ativados. Significa aquelas redes neurais ativadas constantemente, utilizadas constantemente, que tinham um estímulo constante o tempo todo, ou na maioria do tempo. Digamos que o uso repetido de alguns neurônios foi o que garantiu a sobrevivência deles no cérebro e o que criou caminhos neurais no cérebro. Eu gosto de falar que o nosso cérebro é como se fosse uma grande empresa com vários setores e desde a infância esses setores vão sendo construídos à medida que vão sendo trabalhados, que vão sendo com padrões de comportamento repetidos, eles vão se construindo e ficam ali. Mesmo que lá na fase adulta você não vai utilizar aquele setor da empresa, ele está ali, pronto para a hora que for necessário. E isso ocorre para setores úteis, bons, mas também para esses setores que não são tão bons, que foram criados, mas de uma forma negativa, que despertam sentimentos e emoções ruins. E olha que interessante, a região que mais se consolida quando você é criança se chama amígdala, a região ali que detecta a ameaça no seu cérebro. E ele amadurece muito antes do que a gente chama de córtex pré-frontal, que é a área responsável pela razão, por racionalizar, por frear ali alguns impulsos. Olha que interessante, vou repetir aqui. A área responsável por frear impulsos e colocar as emoções em perspectiva. E o que isso significa? Que durante toda a sua infância, você sentia a emoção
antes de entender essa emoção. Você registrava ameaças antes de entender essas ameaças, por conta das áreas no cérebro que, sem você saber, eram ativadas por conta de estímulos externos, estímulos do ambiente, estímulo familiar. E toda e qualquer memória emocional não passa por um filtro, não é filtrado nesse momento pelo seu cérebro. Não passam pelo filtro do que a gente chama de razão. E eles vão direto para o sistema límbico. Toda e qualquer emoção gerada na sua infância, todo e qualquer sentimento da sua infância. O seu cérebro de 5 anos é como se tivesse salvo ali no HD, manual de sobrevivência. Sabe qual que é o problema? É que você ainda pode estar usando esse manual hoje, 20, 30, 40, 50 anos após. Porque essa área do cérebro foi ativada, foi construída e está ali, influenciando o seu dia a dia. E aqui está a primeira descoberta que pode te dar um alívio. Vamos lá. O neurocientista chamado Joseph, em outro país fora aqui do Brasil, em sua pesquisa demonstrou que a amígdala registra memórias emocionais por uma via diferente ali, que a gente chama de explícita. A memória do que aconteceu passa pelo hipocampo, mas a memória emocional, que é o que eu senti, vai direto para a amígdala. E o que tudo isso, tecnicamente, que eu falei, significa? Explica algo que talvez já tenha atormentado você. E você pode não se lembrar do evento, mas o seu corpo, o seu cérebro se lembra da emoção. Então você pode sentir e ter reações, sentir uma angústia, um mal-estar e não saber por quê. Mas o seu cérebro sabe o porquê. Você pode não lembrar exatamente de onde veio de forma automática, com aquela clareza toda. Mas o seu cérebro já puxa de uma forma automática a memória emocional de algo lá atrás que foi registrado e que agora por um botãozinho, um gatilho foi acionado. E isso ocorre o tempo todo com você sem você perceber. Por exemplo, você não lembra o que aconteceu quando você tinha 3 anos de idade, mas essa área do seu cérebro, chamada amígdala, registrou algo. Registrou que talvez no ambiente que você estava, no local que você estava, demonstrar uma tristeza era sinal de rejeição, porque aconteceu alguma coisa naquele momento de 3 anos, uma reação que você teve e que você foi acuada. Você foi calada e o seu cérebro rejeitou aquilo como uma rejeição e construiu esse caminho. Ou talvez, quando você era criança, que você se expressava muito e você tentava expressar alguma emoção que você nem entendia direito, mas você precisava colocar para fora, você também foi calada. Talvez em um momento de raiva que você, criança, estava tentando entender, gerou uma punição, um castigo. E o seu cérebro registrou isso. Talvez no momento que você pediu por atenção, você teve como resposta uma indiferença. E o seu cérebro também registrou isso. Lembra lá? Cérebro de uma criança está sendo construído. Emoções nesse momento precisam ser entendidas, equilibradas, respeitadas. Porque muitas vezes pode haver uma desproporcionalidade. Por quê? Porque aquilo está sendo construído. O cérebro está se harmonizando, se ajeitando. E é um momento de maior construção de redes neurais. E agora imagine, por exemplo, 30 anos depois daquela situação que ocorreu na infância, um exemplo de idade, pode ser muitos anos ou menos, digamos que essa pessoa está numa reunião de trabalho ou você está numa reunião de trabalho e o que dispara no seu cérebro não é uma área ali responsável por avaliar
essa situação. Córtex pré-frontal não é esse primeiro acionado, para que você possa entender, compreender a situação, avaliar essa situação, ter uma inteligência emocional em cima disso. O que talvez dispare é a amígdala de uma criança de 3 anos, que aprendeu, que registrou, que ser ignorada significava abandono, porque foi isso que ela sentiu naquele momento, em que o cérebro dela estava trabalhando as emoções, construindo as emoções. E nessa reunião, a sua mente pode até racionalizar, e nesse momento pensar, não, tá, senti isso, mas foi só um momento ali de raiva, um momento de descontrole. Você pensa, eu tô exagerando ali e deixa passar. Mas isso é algo externo, não é algo interno. E o seu sistema límbico, essa área do seu cérebro não deixa passar assim batido só porque você tentou pensar diferente, falar algo. Não, tá tudo bem, deixa, não era nada. Não, ali dentro, aquele botãozinho já foi acionado, aquele gatilho já foi acionado. Essa área do seu cérebro, ela vai detectar padrões automaticamente. E o padrão que foi registrado pelo seu cérebro foi ser ignorada, igual perigo, algo negativo, algo ruim. E é isso que vai sinalizar toda vez que isso acontecer e se repetir, até você compreender, até você olhar para isso, até você rastrear tudo isso, entender o que está acontecendo com você, ter um autoconhecimento. E agora vamos para uma segunda descoberta, algo que pode lhe incomodar, como eu falei lá no início. Tem um psicólogo canadense chamado Donald, formulou uma regra que é uma das bases ali da neurociência moderna. Neurônios que disparam juntos se conectam, chamado aprendizado Hebbiano. Isso significa que cada vez que você repete, ainda hoje, uma emoção, uma reação emocional, mesmo sem perceber. E é o que ocorre na maioria das vezes no automático. Cada vez que você repete um padrão, você está alimentando, você está reforçando esse caminho que foi criado no seu cérebro. Você está reforçando esses circuitos neurais, essas conexões que vieram lá de trás, que começou como uma resposta adaptativa ali de um ambiente que parecia hostil para você quando você era criança, lá na infância, se torna com o tempo um traço de personalidade. E às vezes você diz, eu sou assim mesmo, eu sou intenso, eu sou ansiosa, eu sou fechada. Claro, todos nós temos aquelas aptidões que nós carregamos lá, a nascença mesmo, né? Não vou falar sobre isso agora, a gente já nasce com certas aptidões, tendências a desafios. Mas o que é construído ao longo da nossa vida aqui, biologicamente falando, é o que vai potencializar algo. Esses traços que você repete e fala, não, eu sou assim mesmo, eu sou intenso, eu sou reativo, eu tenho essa raiva constante, eu falo na lata, eu não consigo mesmo ter empatia, eu vou e falo. Tantas possibilidades, né? Eu até falo aqui que você não é assim, mas biologicamente o seu cérebro foi treinado para você reagir dessa forma. Então há toda uma química aqui dentro, principalmente aqui, que é ativada. E nesse momento, algo que nós chamamos de neuroplasticidade, deveria ser do seu conhecimento, o seu aliado para você usar o tempo todo, está atuando contra você. A neuroplasticidade da fase adulta, que são novas conexões neurais, totalmente diferente da infância, mas há uma possibilidade de alteração na fase adulta, e a gente chama isso, de uma forma simples, falando de neuroplasticidade, está sendo usada de uma forma negativa, para alimentar, para reforçar um padrão antigo, e não para mudar um padrão antigo, porque você não parou para, com consciência, entender tudo isso, tomar decisões,
optar por mudar, optar por fazer diferente, entender como fazer diferente e começar a trabalhar isso, a praticar isso. O córtex pré-frontal, que amadureceu lá quando você tinha 25 anos, agora tem a capacidade de ser alterado, ser reforçado com consciência. E aí ele tem a capacidade de inibir a amígdala, que antes não tinha. E não de silenciar a ativação da amígdala dessa área do cérebro, mas de contextualizar essa área do cérebro, de agir com clareza, com consciência, com presença e até com inteligência emocional a cada situação que ocorre, sem ter o acionamento automático. Você pode perceber as suas reações e quando algo que aciona ali o botãozinho, o gatilho do perigo dentro de você, você pode parar e pensar, opa, pera lá, de onde que está vindo isso? Essa situação não gera perigo, está tudo bem. Talvez tenha uma situação lá da infância, mas agora eu não sou mais criança, agora é diferente. E com consciência você pode mudar isso. Com compreensão você pode buscar ajuda com pessoas profissionais capacitados para orientar você a mudar isso, a construir novos caminhos neurais, porque agora você entende que muitas das suas reações são automáticas e que vêm lá de trás, repetindo padrões lá de trás que seu cérebro aprendeu, mas que agora não precisa mais utilizar esse caminho, agora é diferente. Você pode desfazer padrões. Hoje você tem consciência, conhecimento desse momento. Coisa que na infância você não tinha, porque o seu cérebro estava em construção, tudo era novo, tudo você estava aprendendo. E é nesse ponto que a neurociência encontra o autoconhecimento, e não como metáfora, mas como um mecanismo biológico, e que já é documentado, já foi estudado, pesquisado, comprovado. E agora, a terceira descoberta que vai reorganizar tudo isso. Existe um conceito que os cientistas chamam de previsão de erro. Cérebro preditivo. O cérebro não apenas registra o passado, ele prevê o futuro, sem você perceber, o tempo todo, constantemente. Com base em quê? Nos padrões que foi ensinado, nos padrões que foi registrado lá atrás. Se na sua infância você aprendeu que o mundo é hostil, que as pessoas vão lhe abandonar, que expressar sentimentos, necessidades é perigoso, faz mal, o seu cérebro vai projetar isso no futuro mesmo em ambientes totalmente seguros, que não tenha nada relacionado a isso que foi registrado lá no passado. O seu cérebro não gosta de imprevisibilidade, ele gosta de ser previsível. Então ele vai buscar lá o que foi registrado no passado para antecipar um futuro, para não ter surpresas. Porque isso também demanda gasto energético cada vez que gera novos estímulos. Então já há uma previsão lá. E tudo isso é biológico, é automático e ocorre o tempo todo sem você perceber. E o seu cérebro pode interpretar situações em que uma pessoa fique neutra como algo ruim, algo hostil. Pode interpretar o silêncio numa relação como uma rejeição. E pode também interpretar quando alguém está disponível, está tão amigável, até ajudar, oferecendo ajuda, algo tão bom, uma amizade tão boa, tão bonita, uma bondade, como uma armadilha, como algo ruim, como uma ameaça. E aqui são apenas alguns exemplos, porque isso acontece o tempo todo, a cada situação vivida. O neurocientista chamado Friston, lá de Londres, demonstrou que o cérebro opera por um princípio ali que ele chama de energia livre mínima. Ele comprovou isso que eu falei agora há pouco para vocês, que ele busca evitar surpresas. E preste atenção aqui,
O cérebro prefere confirmar o que ele já sabe, mesmo que seja ruim, mesmo que seja doloroso, desconfortável. Ele prefere confirmar isso que foi registrado do passado a abrir portas para o novo, que é desconhecido, que é imprevisível. Friston comprovou isso. Isso significa que o seu cérebro pode sim estar lhe sabotando você em relações interpessoais que são realmente saudáveis. E ele sabota isso não porque você não merece esse relacionamento, mas porque ele está acionando um padrão antigo que foi aprendido lá atrás, que foi registrado lá atrás, um caminho neural que foi construído quando você era criança, talvez adolescente, mas que ficou ali registrado. E aqui está talvez o ponto mais delicado, mas também transformador, libertador. A pergunta não é por que eu reajo assim. A pergunta é: quantos anos tem a emoção que você está reagindo agora? Quantos anos tinha aquela criança que aprendeu que se expressar, demonstrar vulnerabilidade era perigoso, que pedir ajuda, chorar era sinal de fraqueza, que amar significa se anular. E essa criança não sabia o que estava fazendo. Ela apenas estava sobrevivendo com as ferramentas que tinha na sua biologia aqui, no seu corpo físico. E essa ferramenta que ela tinha aqui era um sistema límbico imensamente sensível, porque estava em construção, hipersensível a ameaças. Essa criança tinha um córtex pré-frontal que ela acionava sem saber, é uma ferramenta que precisava para sobreviver, totalmente imaturo. Uma necessidade absoluta de apego. E a biologia dessa criança, o cérebro dessa criança, fez o melhor que tinha naquele momento, o melhor que podia. Mas você não tem mais 5 anos. Você não é mais uma criança. E quando eu falo em neuroplasticidade, não é só uma palavra bonita para colocar nos posts. É um processo biológico real, documentado, que permite você reescrever padrões na sua vida. E começa a reescrever com o cérebro de um adulto que agora finalmente está consciente, entendendo, contextualizando tudo, se auto-observando, se autoconhecendo, entendendo que há uma biologia aqui com químicas geradas o tempo todo no corpo, com redes neurais acionadas o tempo todo e que geram essas reações. Por quê? Porque é um botãozinho que aciona o caminho que foi aprendido lá atrás. Mas hoje, com o conhecimento que você tem ou que pode ter, esse caminho pode ser alterado através do que a gente chama de neuroplasticidade. Padrões podem sim serem alterados. Redes neurais novas podem ser construídas. Perceba, a neurociência, na prática, não vai te dar uma pílula mágica que vai resolver isso assim rapidinho, mas vai lhe dar algo melhor. Hoje, eu lhe dou a compreensão de que aquilo lá, que parecia um transtorno de personalidade, ou talvez apenas uma reação desproporcional, uma emoção que explode sem controle, ou um medo que aparece do nada e te paralisa, impede você de reagir, de falar, de ser você mesmo, de assumir o controle, de se posicionar. Isso é um mecanismo biológico que talvez lá atrás teve a sua função, ou talvez não, mas foi construído lá atrás, mas que agora pode ser atualizado. Pense num programa de computador.
Programas foram sendo instalados, mas agora você pode atualizar esses programas. Honrar a sua história não é repetir a sua história.